E aí ele resolve mudar tudo. Como é um homem de muitos recursos, né, interiores, resolve mudar tudo. Ele resolve trocar o teatro pela vida, vivenciar a realidade e as místicas contidas na realidade. Então ele consegue uma subvenção para ir para o México estudar os índios tarahumaras. Aos 24 anos, o Arthur tinha começado a tomar láudano, que é uma tintura de ópio, porque ele tinha muitas dores de cabeça. E ele ficou viciado. Nessa altura do campeonato, o Arthur já estava viciado em heroína. Tanto que a brincadeira que eu fiz o Brecht, aí o Brecht tomava conhaque e fumava um charuto. Eu não posso dar um pico de heroína para dar palestra do Arthur também, né? Isso não é comigo, né? Não gosto dessas coisas. Conseguiu a subvenção e foi lá para o México. Então, a viagem tinha dois objetivos. Um era estudar os índios, a mística, e estudar o rito do peyote. Peyote, ou mescalina, é uma raiz alucinógena dos índios mexicanos. Tem um livro chamado A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda, psiquiatra, escreveu esse livro na década de 60, que ele fez experiências com o peyote em si mesmo. Então, na década de 60, todo mundo era bem doido, fazia essas experiências com essas coisas. Mas o Arthur, antes de todo mundo, foi lá estudar os tarahumaras. A segunda, ele foi tomar o peyote para tentar se livrar do vício. Né? E aí ele escreveu um livro chamado Viagem ao México, escreveu Viagem ao País dos Tarahumaras e o Viagem ao México. E ele vai descrevendo como ele vai subindo a montanha. Num determinado momento, ele resolve que ele tem que se livrar da heroína para encontrar com o peyote limpo. Então ele joga o resto da heroína que ele tem fora. E aí ele vai tendo suores, vai tendo tudo, e ele vai descrevendo um guia. É tão viva a descrição do guia dele no livro. Ele vai descrevendo o guia. O meu guia me seguia, parecia um autômato paralisado. E eles vão subir na montanha e aí eles avistam os índios lá longe. Assim. Aí o Arthur descreve que os índios estão de cabeça para baixo, com a mão no ventre. Aí ele fala, mas o que é isso? Por que me olham assim, tão furiosos, com uma mão na cabeça, a outra no ventre, no umbigo? Aí o guia dele diz assim, é que não é no umbigo. Aí ele olha direito e fala, safados se masturbam e jogam miasmas em cima de mim. E aí ele já acompanha a obra em cima disso. Né? A escrita é a vivência. Na verdade, não deve ter visto nada disso. Né? Na verdade, é poesia, é olhar a vida com poesia. Né? Mas quem pode dizer que os índios não estavam de cabeça para baixo? Né? E ele queria sair do meio cultural, que estava sufocado no meio cultural francês. Depois disso, ele ainda fez conferências escandalosas na Bélgica, foi preso na Irlanda, porque ele declamou poemas em praça pública com um bastão mágico, uma bengala de São Patrício que ele tinha, né, e que, dizem as más línguas, de dentro saiu uma espada. Então, né, a pessoa não era fácil de lidar. Mas aqui, quando ele volta, né, depois de 1937, começa a parte mais dolorosa e terrível da trajetória do Arthur. A vida dele ainda não foi ruim o suficiente até aqui. Ele passa 9 anos internado, indo de hospício para hospício durante toda a Segunda Guerra Mundial. Num determinado momento ali, né, indo de hospício para hospício, o Arthur desapareceu. Ninguém sabe que hospício ele estava. Ninguém sabia, ninguém achava mais o Arthur. Né, teve um desespero, dizem que acharam ele, sabe que ele passou fome, que ele passou frio, dizem que acharam ele no meio de um monte de corpos lá, caído no meio de uma bomba. E ele, depois desse período todo, ele é transferido para Rodez, que era uma coisa mais digna, por intelectuais, entre eles o escritor Robert Desnos, que saiu com ele do surrealismo. Né? Eles conseguiram que ele fosse mais bem tratado. É a hora que ele está muito, muito envelhecido. Né? E o Arthur tinha horror à psiquiatria, desde sempre.
Passa 9 anos internado. Tem a história do João Gilberto, que é maravilhosa, que eu acho que se encaixa bem no Arthur. Não sei se vocês sabem, o João Gilberto, o cantor, foi internado no hospício, né? Quando ele estava criando a bossa nova, porque ele ficava tocando violão dentro do banheiro, durante 8 horas, na casa da irmã dele. Aí internaram, ficava de pijama, ele ia pra sala correndo, estavam com visita, ele de pijama, olha, olha, que era a batida da bossa nova que ele estava descobrindo, né? Aí foi internado, aí disse que o médico psiquiatra chegou e falou: "O que foi, João? Você está olhando lá pela janela?" Falou: "Ai, que lindo o cabelo das árvores, o vento no cabelo das árvores." Né? Aí o médico: "João, a árvore não tem cabelo." Aí ele falou: "É, e há pessoas que não têm poesia."